Bom, gente, chegamos em mais uma segunda-feira, então é dia no nosso quadro que vem por aí, onde pegamos os principais indicadores que vão ser divulgados no decorrer da semana e fazemos um rápido prognóstico sobre eles. Mas o tema de fundo de hoje, segunda-feira, é realmente muito importante e até vou dizer muito grave. Diz respeito às fragilidades das exportações do comércio exterior brasileiro, que isso pode comprometer muito mesmo a formação de riqueza aqui no país, a estabilidade econômica e social. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Gente, para começo de conversa, eu vou ser bem sincero com vocês no sentido de dizer que eu não acredito mais na imprensa de qualquer um dos extremos. A grande mídia, que atualmente está mais identificada com a esquerda, pega informações, são divulgadas, eventualmente oficiais ou pesquisas de opinião, e usam elas para elogiar o governo atual. Já o outro lado do escopo ideológico faz exatamente o contrário. Analisam as informações de uma forma, em números é que nem letras, pode aceitar qualquer coisa, desde que não sejam vistos com a devida coerência, mas pegam as informações e acham uma treta ali dizendo que o Brasil está à beira de um abismo econômico-social. Quando eu vejo no título uma manchete esses avisos apocalípticos, tanto positivos como negativos, eu já desconsidero. Até eventualmente eu dou uma olhada para ver qual a besteira que estão falando. Mas fico com o pé atrás, porque muito provavelmente a informação, depois de sair da fonte, foi manipulada no sentido de fazer agradabilidades ou ofensas políticas. E aqui no Fora de Curva a gente não faz isso. Eventualmente alguma fofoquinha a gente comenta, mas com um tom mais irônico, não levando a sério. E o que eu quero comentar com vocês, pessoal? Ultimamente tem se enfatizado muito o grande sucesso do comércio exterior brasileiro, das exportações que subiram bastante, enfim, bateu recordes exportadores. Então, é o setor da economia brasileira que vai bem, temos competitividade, toda aquela coisa. Eu já abordei em edições anteriores desse canal que o Brasil exporta de maneira competitiva um número muito limitado de produtos. Normalmente são commodities ou minerais, nada que realmente produza valor agregado. O país não deve exportar isso? Claro que deve, mas não só isso. O Brasil tem que ter uma estratégia nessa área de negócios internacionais de colocar produtos mais competitivos e com mais valor agregado, e aí sim que nós estaríamos beneficiando maior geração de emprego e benefícios sociais para toda a população, direto e indiretamente. Agora eu quero tratar outro assunto nesse âmbito comércio exterior, que quando vocês tomarem contato com a informação, pelo menos aconteceu comigo, quase que explodiram meus globos oculares, tamanho escândalo, tamanho fiasco que está a estratégia de exportação brasileira. Eu vou mostrar já para vocês a primeira ilustração e daí vou contextualizar. O gráfico que vocês estão olhando agora, ele trata da evolução da participação da China e dos Estados Unidos nas exportações brasileiras. Vamos pensar o seguinte antes de entrar nesse papo mais diretamente. Até vou tirar um pouquinho o gráfico e depois volto com ele. Você tem uma empresa ou trabalha para uma empresa. Imagina que as suas vendas estejam concentradas em poucos clientes. Vamos ser um pouco mais exagerado. Algum cliente muito poderoso ou muito genioso em função desse poder que tem, compra nada mais, nada menos do que 1/3 de toda a produção desse estabelecimento. Imagina o seguinte: de repente ele enche o saco de você, ou você entra numa discussão que ele não gosta e simplesmente esse cliente vira as costas e deixa você num pincel. Não compra mais da sua empresa. O que vai acontecer com essa empresa? Se não tiver a habilidade de recuperar as vendas explorando outros mercados, babaus, faliu, quebrou, foi à bancarrota. E é isso que acontece com o Brasil, gente. A estrutura do comércio exterior brasileiro, agora vamos voltar para o gráfico, é extremamente concentrada em poucos países, sendo que juntos Estados Unidos e China concentram nada mais, nada menos que 40% das nossas exportações. E isso é mais perigoso, mais temerário ainda no atual cenário que nós estamos enxergando de muitas tensões globais. Eventualmente não está longe o momento em que o planeta Terra vai se dividir em duas polaridades, não é polo sul nem polo norte, mas sim polo de influência geopolítica China-Rússia e polo de influência geopolítica Estados Unidos junto com os países da OTAN. Parece que as coisas estão caminhando para isso, então
qualquer concentração em qualquer um dos mercados se torna assim uma coisa, diríamos assim, a se temer no futuro. E olha só o que acontece primeiro nas relações Brasil e Estados Unidos, depois Brasil-China. Lá no início desse século, os norte-americanos eram responsáveis por 23,18% das exportações brasileiras iam para aquele mercado. Um pouco exagerado, quase um quarto, quase 25% de tudo que o Brasil vendia ia para o grande player global, que era os Estados Unidos. Tudo bem, isso aí, com o tempo, com o passar dos anos, começou a se reduzir gradativamente. A nossa dependência dos norte-americanos caiu desses 23%, como eu falei no início do século, para bem menos da metade no ano passado, ano retrasado, o dado oficial é 2022, a última informação, que foi 10,97%. Ou seja, fica em 10 e 11, ou no máximo 12% nas últimas décadas. Mas ao mesmo tempo em que nós diminuímos essa dependência, olha o que aconteceu na linha laranja com o comércio exterior entre Brasil e China. Partiu de um patamar razoável lá no início do século de 6,23%, foi crescendo, chegando ao apogeu em 2020, época da pandemia, então tem razões para isso, de 32,41%. O ano anterior, 2019, que seria um período normal, ficou em 28,07%, que já é muito, mas muito elevado. Depois, nos anos seguintes, 2021 e 2022, essa participação foi caindo. Primeiro, 2020 recuou para 31% e 2022 para 26,8%. E de 2022 para o ano passado, um novo incremento nessa participação de 30,71%. Negócio seguinte, vender é muito bom, vender com lucro muito melhor. Mas quando nós concentramos nossas vendas externas, nossas exportações, especialmente nesse caso, produtos de baixo valor agregado, como mineral, como soja e outros, nós nos tornamos extremamente dependentes desse país, no caso a China, que, como aquele cliente meio arrogante, tem seus caprichos, tem suas impertinências e pode colocar, acho que já colocou o Brasil numa relação de dependência que é realmente muito danosa para o nosso país. Até poderia se pensar, poxa, os chineses estão aumentando suas importações do mundo inteiro. Será mesmo? Qual é a participação da China como importadora no comércio global? Aí nós podemos ver se esse comércio está equilibrado ou não. Vamos ver também para os Estados Unidos, na próxima ilustração. Aí nós temos a evolução da participação da China e dos Estados Unidos nas importações globais. Estados Unidos fechou em 2022 com uma participação de 13,31%, bastante compatível com as exportações brasileiras para os norte-americanos. Vamos repetir o último dado de 2023, que ficaram em torno de 10,92%. Até poderia aumentar um pouco mais, uns 2 ou 3 pontos percentuais, por conta da proporcionalidade. Mas a China, aproveitando aqui, nós exportamos quase 31% para eles, numa tendência predominantemente ascendente, e no campo global eles sim têm um viés de crescimento, mas muito mais lento. Para ter uma ideia, em 2015, eles foram responsáveis por 10,15% das importações do mundo. E chegou em 2022, fechou esse dado em 10,71%. Ou seja, uma evolução, mas muito lenta. O Brasil coloca na China quase que 3 vezes proporcionalmente a mais do que a China compra do mundo. Isso significa dependência. E dependência significa o quê? Primeiro são as boas-vindas a serem comemoradas, mas depois disso vem a chantagem. E chantagem em política internacional, especialmente nos momentos como os atuais, é uma coisa realmente que faz parte do jogo. O Brasil simplesmente, nesse contexto, está se entregando para os chineses, está entregando o seu potencial de riqueza, de comércio para os chineses, e isso eventualmente ou já está custando muito caro em termos de alinhamento político, em termos de projeções, o que pode acontecer com o nosso país no futuro diante dessas encrencas geopolíticas que estão acontecendo pelo mundo afora. Vamos pensar nisso, essas entidades relacionadas à exportação têm que ver isso estrategicamente, porque
Qualquer senão, qualquer mudança do quadro político pode significar um forte boicote às exportações brasileiras por parte dos chineses, que é mais forte, norte-americanos também, e isso compromete muito a economia nacional, especialmente essa parte exportadora do agronegócio, da extração mineral, que efetivamente vem sustentando o crescimento da economia brasileira nas últimas décadas. Melhor a fazer, evidentemente, é diversificar mercados, não necessariamente aumentar exportações, seria ótimo também, mas diversificar mercados no sentido de não ser tão dependente de um país apenas. Olha, nós já fomos colônia de Portugal, já tivemos muita dependência da Inglaterra em termos de comércio exterior até as primeiras décadas do século XX, depois passamos por Estados Unidos, e quando é hora de aproveitar um momento para ter maior autonomia, não, a gente tem que se vincular a alguém que muito provavelmente, quando for conveniente, vai nos trair, vai meter uma faca nas costas. Por exemplo, China importa muita soja do Brasil. A gente sabe, isso é público e notório, que eles estão fazendo grandes pesquisas na savana africana para plantar soja lá e reduzir essa dependência do nosso país. O que vai acontecer com a agricultura, com o agronegócio brasileiro? Vai pesar bastante se nós não formos preventivos. É muito cômodo no curto prazo a situação que está agora, mas seguramente, havendo ou não havendo algum conflito global nas vias de fato, espero que não ocorra, essa situação que eu mostrei para vocês vai dar um rolo muito forte daqui a pouco, daqui a alguns meses, alguns anos, mas não vai deixar de acontecer. É praticamente certo, porque esse tipo de relação de dependência sempre acaba em grandes confusões ou empobrecimento ou exploração dos países dependentes, dos, diríamos assim, dos coleguinhas mais prevalecidos, mais ricos, mais poderosos. Agora vamos para o quadro que vem por aí. Amanhã, na terça-feira, o dado vem dos Estados Unidos, que é o índice de atividade dos gerentes de compra, chamado PMI, em inglês é PMI, no setor de serviços, que realmente é o mais dinâmico lá na América do Norte. E a expectativa para março é bem positiva. O indicador em fevereiro fechou em 51,3, ou seja, 1,3 pontos acima da neutralidade, positivo, e para março o otimismo aumenta, indo para 52,5. Isso mais uma vez mostra que a economia norte-americana, apesar de que tem muitas boconas falando, não está entrando em recessão, pelo menos agora nesse semestre. Depois, na quarta-feira, vai sair a produção industrial brasileira de janeiro. A expectativa dos analistas de plantão é de uma alta de 2,6% frente a janeiro de 2022. Seria um resultado muito bom se primeiro fosse verdade e depois se referisse exatamente àquela parte da indústria que importa para a população brasileira. Eu separo a extrativa mineral, que está exportando muito minério de ferro, até um pouquinho de petróleo, da indústria de transformação, que realmente é aquela que transforma produtos, emprega e gera dinamicidade na economia brasileira. A primeira vai muito bem, mas a indústria de transformação ela vem caindo sistematicamente. É essa avaliação que eu vou me concentrar na quarta-feira e provavelmente, na minha opinião, ela vai continuar uma descendente, o que é lamentável, e isso deve ser priorizado, sim, pelo Brasil em termos de políticas públicas em favor do desenvolvimento. Não essa política industrial furreca que está. Alguma coisa mais avançada e mais criativa é necessário. Na quinta-feira, voltamos dos Estados Unidos para analisar o mercado de trabalho deles, com os pedidos iniciais de seguro-desemprego. A expectativa da primeira semana de março é que feche na casa de 212 mil pedidos. E isso está basicamente em linha na média das últimas semanas e meses, mostrando, de novo, estabilidade econômica lá com elevado nível de atividade. E finalmente, para fechar o Fora de Curva de hoje, vamos para sexta-feira, mas antes disso, não esqueça de deixar seu like e compartilhar esse vídeo com a sua rede de contatos. E aquelas pessoas que estão assistindo esse canal pela primeira vez, eu renovo, faço pela primeira vez, se é a primeira vez mesmo, meu convite para inscrição. Bom, gente, na sexta-feira, com um grande atraso, vai sair o Índice de Evolução do Emprego do CAGED, que mede contratações e demissões mensais no Brasil, vai ser referente ao mês de janeiro. Isso aí deveria ter sido divulgado semana passada junto com a taxa de desocupação do IBGE, não foi. E aí eu digo o seguinte, dado que atrasa muito aqui no Brasil, talvez esteja recebendo uma marteladinha. Mas vamos considerar, vamos dar o crédito da honestidade ao ministro do Trabalho, Luiz Marinho, a quem esse indicador é vinculado pelo CAGED.
Negócio é o seguinte, sempre em dezembro, como eu já comentei algumas vezes, o emprego cai. Dezembro de 2023, a queda foi de 430 mil postos de trabalho no Brasil. E a tendência é que, a partir de janeiro, comece uma recuperação. Normalmente, o saldo positivo em janeiro gira por 90 a 100 mil postos de trabalho a mais. Se ficar abaixo disso, nós vamos ter problemas. Se ficar na média, está tudo bem, a economia continua numa estabilidade meio estagnante, e se tiver acima, quer dizer que o país está realmente gerando mais emprego, tendo mais empregabilidade, isso é muito bom. Gente, o que eu tinha para falar hoje era isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, lembro mais uma vez do like, do compartilhamento e da inscrição no canal. Uma excelente, lucrativa, muito feliz semana para cada um de vocês. Deixo aqui meu até breve. Tchau, pessoal!